Olá, seja bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso tema de hoje é a importância, o significado de Maria para a Igreja Católica. Meu convidado é o padre Silvio Rodrigues, ele é diretor do Apostolado da Divina Misericórdia, membro da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição e diretor da Casa Provida Mãe Imaculada. Padre Silvio, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Sérgio, você e todos os telespectadores aí da Evangelizar. Que prazer. Vamos começar essa questão pelo lado teológico, e a gente sabe que, historicamente, na história da salvação e na história da Igreja, essa questão de Maria, Mãe de Deus, foi algo muito discutido e até nas questões do tempo dos hereges, aquela coisa toda. Poderia dar uma explicação para nós do significado do Theotokos? Sempre teve muita controvérsia sobre várias questões, Sérgio, de Maria, né? Então essa da questão da Mãe de Deus é uma das primeiras controvérsias aí que teve, porque alguns vieram para dizer... Ali nós estamos falando do início da igreja, né? Estamos falando dos primeiros séculos. Vou até situar o telespectador para entender o seguinte, que Jesus Cristo não deixou tudo assim, prontinho, ponto por ponto, dizendo, olha, está aqui a bula. O manual. O manual está aqui, né? Jesus Cristo, pelo contrário, o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 16, é o seguinte, eu tenho muita coisa para falar ainda para vocês, mas não vai dar. Não vai dar, vocês não vão conseguir pegar tudo agora, ele falando para os apóstolos. O Espírito Santo vai confirmar tudo. Bom, isso para colocar o telespectador sabendo que a igreja o Espírito Santo foi ensinando. Então era normal que no início dúvidas aparecessem. Uhum. E uma das dúvidas marianas era, essa mulher, que é uma mulher toda especial, que a igreja tem toda a reverência, quem afinal de contas é ela, né? E aí, é claro, a fé da igreja, a fé dos fiéis sempre foi, ela é a mãe de Deus. Mas, como sempre, surgiram algumas vozes, e isso nós estamos falando aqui até de padres, bispos, né? Não é bem assim, não sei o que e tal. Mas aí a igreja vai confirmar oficialmente, os bispos da igreja vão confirmar oficialmente. Não, ela é a Theotokos. Palavra que em grego significa Theo, mãe, é Deus, de Deus, mãe de Deus, Theotokos. Porque a igreja falando, não, essa é a nossa fé, Maria é a mãe de Deus. Aí ali se encerrou a controvérsia. Quando a gente reza o terço, por exemplo, Padre Silvio, e está ali aquela segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, é essa parte que a igreja contemplou na oração para confirmar esse princípio? Exatamente. A oração da Ave Maria, como nós sabemos, ela é muito baseada no texto evangélico de Lucas, quando Maria visita Isabel. Isabel começa aquele louvor a Nossa Senhora, que na verdade é o louvor a Deus por meio de Maria, né? E a igreja pega aquele texto de Lucas, faz uma adaptação dele e insere essa segunda parte da Ave Maria, né? Uhum. É nesse sentido, então? Nesse sentido, A gente observa que ao longo da história, Maria tem um papel importante na história da salvação, mas é claro observar que o evangelista Mateus olha para José. Uhum. Né? Ele era um judeu, então ele olha para o homem. Já Lucas contempla Maria de uma maneira sobeja no seu evangelho. Dá para entender isso de que maneira? Então, aí o telespectador, quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós temos que entender o seguinte. Vamos falar primeiro dos evangelhos, né? Temos 4 evangelhos. Cada evangelista, Sérgio, escreveu o seu texto pensando para quem que ele estava escrevendo. Sim, o destinatário. O destinatário, exatamente. Certo. Por isso que os 4 são ligeiramente diferentes. Na verdade, tem os 3, Mateus, Lucas e Marcos, que são relativamente parecidos, tanto que são chamados de sinóticos, ou seja, vistos com o mesmo olhar. E João é bem diferente de todos os outros, né? Mas os 4 tiveram um destinatário diferenciado. Como você diz, então, Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, é o nosso primeiro evangelho lá na Bíblia, Mateus faz todo o seu raciocínio pensando nos judeus que iriam ler o evangelho. E o que era importante para um judeu?
entender quem é o pai da criança. Certo. Então o judeu precisa saber quem é o pai da criança. E mais, o judeu precisa saber se essa criança tem uma genealogia, ou seja, uma ascendência judia de fato comprovada. Certo. Então Mateus faz isso, escreve o seu evangelho dizendo, olha, esse Jesus que nasceu, ele veio da linhagem de Abraão, que foi passando por várias gerações, passou por Davi e chegou até um homem chamado José. Porque esse José é da família de Davi. Aham. Então, Mateus, o que Mateus queria dizer? Jesus nasceu de uma linhagem realmente de judeus, onde o pai dele, José, é da família de Davi, é da linhagem de Davi. Perfeito. Lucas não tem essa preocupação. A preocupação de Lucas é outra. Então, você pega o evangelho de Lucas, Lucas escreve pensando nos gregos. Quem eram os gregos? Quem não era judeu? Todo mundo helênico, vamos dizer assim. Então, para eles, saber que era de Abraão, que passava por Davi, não queria dizer nada, porque eles não sabiam muito essa história. Então, o que é importante para Lucas? Dizer que esse Jesus vem desde Adão, passa por várias gerações, desde o início da história humana, e chega nesse Jesus por meio de Maria. Certo. É interessante observar isso, porque na primeira manifestação narrada por Lucas, da presença de Maria na história, ela praticamente vai, de certa forma, interpelar o anjo, né? Era uma mulher profundamente reflexiva. Quer dizer, esse tipo de interpelação no mundo judaico era praticamente inconcebível. Dá para entender assim, não? Dá, e aí você toca num ponto muito interessante do evangelista São Lucas e da figura de Maria em Lucas. Maria em Lucas, ela é a mulher de fé que... Isso implica em, ao mesmo tempo, ser submissa, no sentido de a vontade de Deus seja feita na minha vida. Aí vem o fiat, faça-se. Faça-se em mim a tua vontade. Porém, ela é a mulher de uma fé também protagonista, ou seja, da fé que intercala, que pergunta. Em Lucas, Maria é aquela que não somente... Tá, eu tenho fé e pronto, mas eu tenho fé, mas eu quero saber o que eu faço. Eu sou um protagonista nessa história. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Então ela chega para o anjo e vai dizer, tudo bem, mas como vai acontecer isso? E isso está ligado sim a essa visão que Lucas escreve, que mostrando dessa mulher que pode se apresentar e conversar e perguntar e questionar também. Como entender também, Padre Silvio, esta ação de Maria, missionária, anunciadora, que mesmo grávida sai e atravessa as montanhas para encontrar-se com a sua prima? Como é esse protagonismo? Eu meditava essa passagem justamente um dia desses agora, próximo, e duas coisas que eu diria. Primeiro, é justamente isso, protagonismo, ou seja, é uma fé que não é uma fé fria, parada lá, que não mexe com a pessoa. Maria, imediatamente que ela sabe da sua missão, diz o evangelista, ela vai apressadamente visitar Isabel. Para quê? Para servir. Para servir. Né? Para servir. Então é a fé que move. O Papa Francisco tem dito para nós, Sérgio, fé não pode ser para a gente ficar guardado na gaveta, não é para a gente ficar só na igreja, na sacristia. Fé é compromisso com a vida. Então isso. Maria tem esse tipo de fé. Uhum. Mas eu quero aproveitar também para chamar a atenção para um outro ponto. Na verdade, Maria, ela não é o centro. O centro é sempre Jesus. A centralidade da nossa fé é sempre Jesus. Uhum. E Jesus, e agora nós vamos estender aqui, a centralidade é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela foi apressadamente conduzida pelo Espírito Santo. Uhum. E por que ela era conduzida com o Espírito Santo? Porque era preciso que ela chegasse na casa de Isabel e o Espírito Santo já tocasse no ventre de Isabel em João Batista. Maria, ela é a portadora do Espírito Santo. E o Espírito Santo já pressionou ela. Vá na casa de Isabel porque eu quero tocar naquele menino que está lá no ventre de Isabel. Então ela é a evangelizadora no sentido do evangelizador que é conduzido pelo Espírito. Nesse momento, Padre Silva, acontece uma das páginas mais bonitas do Evangelho, na modesta opinião desse apresentador, que é o Magnificat. O que Maria demonstra ali? Ela tinha um perfeito conhecimento do seu protagonismo e do seu papel na história naquele momento? Maria, ela está na linha
das grandes mulheres bíblicas. Se nós formos, quem não foi, né, a Aparecida do Norte, né? Então, junto à imagem de Nossa Senhora, lá em Aparecida, o pintor, artista, Cláudio Pastro, brasileiro, famosíssimo, ele colocou várias mulheres bíblicas naquele painel. O telespectador vai lembrar daquele painel que tem junto à imagem de Nossa Senhora. Maria está na linha daquelas mulheres. Por isso que ele colocou lá. Por quê? As mulheres da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta, são mulheres que vão se preenchendo da palavra de Deus e aí por isso elas agem. Nossa Senhora não foge a essa regra. Aliás, ela é essa mulher por excelência. Ela vinha se preenchendo da palavra de Deus. No sentido de que tem uma tradição na igreja que desde criança ela já ficava numa espécie de uma formação, uma espécie de um internato, recebendo a palavra. Depois, tendo crescido, participando nas sinagogas, ou melhor dizendo, participando no templo, tinha um lugar reservado para as mulheres, não era junto com os homens o lugar principal, mas ela ia acolhendo a palavra de Deus. Então os textos bíblicos, as ações das mulheres bíblicas já iam se entranhando nela. Quando ela chega diante de Isabel, ela está repleta desse Espírito Santo e ela solta tudo isso. Toda essa presença de Deus na vida dela. Ela praticamente faz uma breve genealogia, de novo, desde Abraão. História da salvação. A história da salvação vai se colocando como uma bem-aventurada. De uma forma poética linda, né? Lindíssimo. De uma forma poética linda. Nós estamos falando de Lucas, o capítulo 1, a partir do versículo 42, se não estou enganado, onde Nossa Senhora vai fazendo esse canto para Isabel, um canto cheio do Espírito Santo. Minha alma glorifica o Senhor, né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. É uma ação de graças a Deus assim maravilhosa. Perfeitamente. Daqui a pouco, no nosso próximo segmento, nós vamos tratar com o padre Silvio, além das atividades que ele tem, que são muitas, né, como padre, sobre esse protagonismo. O que esta mulher na história da salvação tem a ver com a Igreja Católica e também como exemplo e como sinal para todos nós nos dias de hoje. O intervalo é breve, é só o tempo de tomar um cafezinho. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, que está falando sobre a importância de Maria para a Igreja Católica, para a nossa espiritualidade. Meu convidado é o nosso querido padre Silvio Rodrigues. Ele exerce muitas funções, entre elas, ele é diretor do apostolado da Divina Misericórdia e membro da congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição e também é diretor da Casa Provida Mãe Imaculada. A gente vai falar sobre essa casa daqui a pouquinho. Padre Silvio, gostaria de retomar o nosso Café Teológico de hoje, pegando uma narração que agora é de São João e que também é muito simbólica, ela é muito importante para o nosso entendimento e para a nossa mariologia e também para a nossa percepção da intercessora. Nossa Senhora nas bodas de Caná. Texto lindo, maravilhoso, né? É um texto fundamental nesse papel da Mãe de Deus intercedendo junto ao seu Filho. Eu acho que o cerne desse texto Jesus ele foi muito claro, ele não faria o seu primeiro milagre ali se não fosse a intercessão da Mãe. Ele não faria. Minha hora ainda não chegou, mulher. Mas aí Nossa Senhora não vai nem discutir. Chega para o servente, faça o que ele está falando. Jesus se viu, entre aspas, obrigado a atender por causa da intercessão da mãe. É o poder da intercessão e, no caso aqui, da intercessão de Nossa Senhora. Padre, eu escutei certa vez uma coisa que me emocionou muito com relação a essa passagem. Que alguém me disse assim, não lembro exatamente quem. Em Belém da Judéia, Maria deu à luz ao menino Jesus, do Natal. Mas em Caná da Galileia ela gerou o Cristo, que de certa forma é como se ela estivesse induzindo um parto. Nasça que o mundo precisa de alegria. Está na hora de você
trabalhar. Pode é mais ser. ou menos assim? Pode ser mais ou menos assim, né? Ela dá a luz ao filho e agora a vida pública de Jesus é adiantada um pouquinho, né? Pela intercessão da mãe. Vamos aproveitar para explicar para o nosso telespectador, porque este não de Jesus, quando Maria avisa a ele que o vinho está acabando, soa às vezes como uma atitude não muito gentil dele para com a mãe. Explique para nós. Vamos voltar naquela primeira parte do programa, Sérgio, quando eu disse que cada evangelista ele escreve pensando no seu destinatário. E não só isso, cada evangelista escreve também pensando em toda a linha da história da salvação, em toda a tradição bíblica que veio atrás dele. João tem um objetivo muito claro aqui. João, no seu evangelho, ele chama Maria de mulher. Depois, no Apocalipse, que ele escreveu, também mulher. Por que isso? Será que era dureza de Jesus? Não. A questão é que lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós encontramos o combate. O demônio derrubou o homem e a mulher no pecado e Deus vai dar a sentença. Uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Deus vai dar a sentença. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Uma mulher vai esmagar a sua cabeça. Ora, João lembra-se disso e João, toda vez que ele se refere a Nossa Senhora, ele coloca na boca de Jesus a palavra mulher. Por quê? Lembrando que aquela mulher que foi profetizada pelo Espírito Santo lá em Gênesis está agindo aqui agora, está esmagando a cabeça da serpente. Depois na cruz vai ser a mesma coisa. Jesus vai olhar, ele está pregado na cruz, ele vai olhar e vai dizer: filho, eis aí tua mãe, mulher eis aí o teu filho. Certo. Quer dizer, mulher, Esse mulher é você que foi profetizada desde o princípio. É você que cabe a missão de esmagar a cabeça da serpente e cuidar de todos os filhos. Aproveitando, tem outra passagem que Jesus também está pregando e ele está falando e de repente alguém diz: tua mãe e teus irmãos estão aí do lado de fora e querem falar com você. E ele também volta-se para os discípulos e diz assim: quem é ou quem são minha mãe e meus irmãos e tudo mais. E daí diz que são aqueles que fazem a vontade e cumprem a palavra de Deus. Jesus é o maior pedagogo que já passou pela face da terra, né? E um bom pedagogo, ele não perde a oportunidade de ensinar. Jesus aproveitava-se de situações do momento, como essa, corriqueira. Chega alguém e fala: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus aproveita essa oportunidade para evangelizar, para ensinar. Então ele vai trazer, ele muda do contexto da pergunta. Quem são minha mãe, meus irmãos, meu pai e tudo mais? Vocês que estão aqui comigo nessa sala ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, não é que Jesus estava desprezando a sua mãe e os seus irmãos, ou seja, os seus primos e parentes lá fora. Jesus, na verdade, ele aproveita a situação, ele muda um pouco do contexto do assunto, mas aproveitando da pergunta que veio para dizer: olha, todos vocês que fazem a vontade do Pai, vocês se tornam como eles lá fora, meus pais e meus irmãos. Façam como a minha mãe faz. Faz como a minha mãe faz. E ele meio que estende a sua família. Estende a família. Nesse instante. A família não se torna... Jesus também ensinou isso. A família cristã, ela não é a família baseada no sangue. Ela é a família baseada na fé. Então, minha mãe e meus irmãos são todos os que têm fé. Perfeitamente. Vamos aproveitar para algumas coisas que são um pouco polêmicas, aproveitando que o amigo está nos dando essa oportunidade no nosso Café Teológico de hoje. A questão da virgindade é uma questão muito discutida ainda. No mundo secular, principalmente, se discute e se questiona muito isso. Por favor. Olha, a questão da virgindade de Maria... Primeiro vamos entender o que a igreja entende pela virgindade de Maria. Certo. A igreja entende algo... É muito alto o ponto da igreja. Maria foi virgem antes, durante e após o parto. Essa é a fé da igreja, é um dogma, ou seja, algo que nós católicos acreditamos. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Antes, por milagre. Afinal de contas, quem conhece alguma mulher que gerou alguma criança sem um homem? Impossível, né? Bom, hoje em dia temos os métodos... os métodos de reprodução de todo quanto é tipo artificial, né? Não estamos falando de hoje em dia, então. Mas, enfim, mesmo assim teria a ajuda de um homem porque precisa do sêmen masculino. Mas, claro. Enfim, mas voltamos ao tema. Maria foi por milagre que ela gerou seu filho. Então, isso é questão de fé, né? Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Ela foi virgem durante o parto, no sentido que a igreja entende aqui que
ao dar a vida, a luz ao seu filho, ela ainda milagrosamente, também por graça, ela permanece sempre intacta como mãe de Deus que ela é. E finalmente, que talvez seja o ponto mais discutido aqui, pelo menos com os nossos irmãos separados evangélicos, ela foi virgem após o parto. Talvez nos 2 pontos primeiros os evangélicos também concordem, mas o terceiro, ou seja, após o parto, que eles não aceitam. Mas nós católicos não temos dúvida disso. Por quê? Maria, ela só teve o seu filho Jesus, viveu com São José uma vida de castidade e ela não deixou de ser virgem, então, após o parto. Dá para entender também que o termo irmãos, da tradução, sei lá, do hebraico, do aramaico, significa primos? No hebraico não existe a palavra irmãos. Isso nós encontramos, por exemplo, no Gênesis, Abraão e Lot, eles são tios e sobrinho, respectivamente. Porém, em determinado momento, a Bíblia diz isso, mas em determinado momento, Abraão e Lot se chamam uns aos outros de irmãos. Por quê? Porque não existia o termo sobrinho, tio. Então, é irmão, ou seja, é da família. Isso em hebraico. Então, a igreja entende que no Novo Testamento seguiu-se essa ideia também. E Nossa Senhora, ela também tem muitas outras questões que a gente pode dizer pelos quais a mãe de Deus não teve mais filhos. A mesma Bíblia que fala os seus irmãos, depois vai dizer que Tiago e José eram filhos de uma outra Maria. Tinha uma outra Maria. Sim. Também. E essa Maria foi mãe de Tiago e José. A Bíblia diz isso em Marcos, se eu não estou enganado. Outro ponto que eu coloco aqui. Jesus está morrendo na cruz. Se eu, Sérgio, ou você, se nós estamos morrendo na cruz, olhamos para baixo, para quem que nós íamos entregar a nossa mãe? Para o nosso irmão. Para o nosso irmão, que é o filho dela. Jesus não, ele entrega para João. Por quê? Porque na verdade não tinha outro da família. Então, mulher, eis aí o teu filho. Jesus era o filho único. Interessante, não tinha pensado nisso ainda. Sim, não sei se o telespectador também tinha pensado alguma coisa. É uma questão de lógica. Jesus está ali, a mãe está ali. Ele ia dizer para algum irmão dele, dizer, olha, cuida da mãe. Mas não, mulher, eis aí o teu filho, João, que vai cuidar dela. Um outro tema interessante que eu gostaria que o nosso querido convidado Padre Silvio falasse é de um outro dogma mariano que fala da Assunção de Maria aos céus. Esse é um dogma católico, o último dogma mariano proclamado pelo Papa em 1950. Esse dogma diz o seguinte, todos os dogmas marianos, ou seja, toda a nossa fé em Maria, baseiam-se e vêm de uma questão principal na vida de Nossa Senhora, a graça que Deus deu a ela de ser a mãe de Deus. Aquilo que nós falávamos no início, Sim. Teotocos. Daí, pelo fato dela ser a mãe de Deus, muitas outras graças foram dadas a ela. E qual foi a graça que foi dada? Uma vez que ela é a mãe de Deus, ela é sem pecado, imaculada, sem pecado. Uma vez que ela é sem pecado, ela vai, ao momento que termina a sua vida terrena, em corpo e alma aos céus. Certo. Isso está na tradição da igreja. A igreja sempre acreditou assim, desde os primeiros séculos, de que Maria, terminada a sua vida terrena, foi em corpo e alma aos céus. Queria aproveitar esses momentos que nos restam para o Padre Silvio falar sobre um livro que parece que você fez uma coletânea de pensamentos e de expressões de santos. Ah, sim. Aproveito o momento. Pena que eu acabei não trazendo comigo aqui. Lançamos um livro chamado Sabedoria dos Santos, baseado no desejo da igreja de vivermos o ano da fé. O que eu pensei? Uma frase ou outra de vários santos, são 140 frases, para breves meditações na nossa vida. O santo tal que disse tal coisa e aquilo me leva a aprofundar-me na minha fé. Reflexão. E eu gostaria de chamar a atenção para uma frase no tema mariano. Pois não? É a frase que Nossa Senhora diz para o pequeno no sentido de humildade, Juan Diego, nas aparições de Guadalupe. Quando Nossa Senhora apareceu no México, em Guadalupe, para o índio Juan Diego... Nos anos de 1500. 1530, desculpa. Juan Diego estava assustado e ele tentou fugir de Nossa Senhora. Em determinado momento, Nossa Senhora aparece para ele de novo, em outra localidade, e fala para ele, Juanito, pequeno João, meu filho querido, o menor dos meus
Por que você tem medo? Não estou aqui? Eu não sou a tua mãe? É. Essa frase é linda demais, né, Sérgio? E ela parece que é base, inclusive, para os padres marianos, né? Nós padres questão marianos vocacional. também, nós padres marianos, Nossa Senhora para nós é o centro, né, com Jesus. Fale um pouquinho ainda nesse tempo sobre a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Uma inspiração que Deus colocou a nós, padres marianos, através do apostolado da Divina Misericórdia, abrimos uma casa que defende a vida em todos os sentidos. Mas o núcleo dessa casa é aquela mulher que, sabemos, por 1000 situações de pressão social e familiar, etc., pode não está sendo pressionada a não levar adiante a sua gravidez. Nós damos todo o suporte a essa mulher, material, psicológico, etc., para que ela leve adiante a sua vida que ela está trazendo no ventre materno e essa vida venha ao mundo como veio a vida do menino Jesus. Que maravilha. E graças a Deus, Sérgio, já temos os nossos primeiros filhos que já nasceram. Que beleza, hein? Isso é muito bonito. Padre Silvio Rodrigues, quero agradecer muito pelo amigo ter vindo até o nosso Café Teológico de hoje e ter trazido essas importantes informações, esclarecimentos sobre essa figura belíssima da nossa igreja, que é Nossa Senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma grande oportunidade, uma grande alegria. Termina aqui o nosso Café Teológico, mas você está convidado para o nosso próximo encontro. Até breve.